Renker que vive duas vezes. Capítulo 185. Shadow Dojo, 10. Anúncio de território. Autoridade do dragão, Vina, foi anunciada. Você pode exercer suas autoridades em seu território. A autoridade do segundo passo foi ativada. Autoridade, pressão dragônica. Todos os atributos aumentam dentro do tempo definido. Todas as defesas aumentam tanto quanto seu poder mágico. Ele ignorou as mensagens familiares e imediatamente usou o Blink. O local onde Yon-Woo chegou foi logo atrás da sombra. Yon-Woo balançou seu Vigrid cheio de aura. Bum! A sombra o afastou com a mão. A mão da sombra era tão dura que só ficou levemente arranhada. Yon-Woo e a sombra trocaram alguns golpes. Yon-Woo atacou implacavelmente e a sombra evitou os ataques com calma. Mas o que Yon-Woo sentiu com o processo foi que ele é muito mais fraco do que eu pensava. O rei marcial era muito menos habilidoso do que esperava. Claro, ele não era fraco, já que ainda era mais forte que o irmão de Yon-Woo. A sombra era semelhante a alguém com autoridade de segundo passo, como ele. Ele pensou que era factível. Não há muita diferença nos dados? Mesmo que a sombra estivesse obcecada em se tornar mais forte, ele ainda estava limitado pelo sistema desde quando foi registrado no Hall da Fama. Provavelmente foi isso, já que se a sombra fosse capaz de ficar mais forte depois de ser feita, deveria ter sido tão forte quanto o rei marcial. Assim que percebeu isso, ele entendeu como usar os 8 escritos de adivinhações da sombra. Como ele não podia mudar seu atributo, ele se concentrou em suas artes marciais. Yon-Woo estalou levemente a língua pensando que coisas assim aconteciam. Provavelmente já se passaram décadas desde que a sombra foi registrada no Hall da Fama. Naquela época, ele provavelmente praticou seus 8 punhos extremos repetidas vezes. Yon-Woo percebeu como os 8 punhos extremos eram tão anormais. Ele sentiu que aquela sombra era incrível por poder crescer tanto com sua obsessão. Não, isso não é apenas obsessão, mas... Então, a sombra aproximou seu punho de si mesmo. Definitivamente foram os 8 escritos de adivinhação. É quase como um hábito. Com esses pensamentos, Yon-Woo rapidamente ativou o Blink. Ele apareceu atrás da sombra e atacou a parte inferior do corpo. Uma parede feita de terra desmoronou. Entre as pedras, a sombra e Yon-Woo estavam fazendo algo diferente. A sombra estendeu a mão para explodir um raio, e Yon-Woo preparou sua onda de fogo. Quando relâmpagos e fogo se chocaram, uma alta coluna de luz subiu no ar. Poeira, nuvem e fumaça também subiram. Yon-Woo usou Blink e Haste consecutivamente para escapar do alcance da explosão. Ele era capaz de controlá-los agora e, graças a eles, os efeitos dos 2 feitiços mágicos aumentaram dramaticamente. Yon-Woo observou a explosão no final da masmorra instantânea. Sua percepção extrasensorial e olhos dracônicos perseguiram a sombra. Mestre! Então, Shannon gritou freneticamente em sua cabeça. Ele também podia sentir Haryeong e Rebecca. Eles queriam sair. Ele podia sentir a fúria do ataque anterior. No entanto, espere. Yon-Woo o silenciou. Agora, era hora de focar no que estava em mãos. Ele está vindo. Bum! Não muito tempo depois que ele terminou de pensar, a sombra do rei marcial se aproximou dele em alta velocidade vindo da nuvem de poeira. Seu rosto cheio de riso se encolheu violentamente. Ao contrário de Yon-Woo, que escapou da explosão quase ileso, a sombra ficou um pouco ferida. Sua pele queimada estava fumegando. No entanto, Yon-Woo sabia que uma fera ferida era mais violenta. Se a sombra estivesse gostando disso, agora ele iria até ele com toda a sua força. Além disso, ele não parecia tão ferido quanto Yon-Woo pensava inicialmente. Ele usou os 8 punhos extremos para escapar? Parecia que sim. Isso era o que seus olhos dracônicos e percepção extrasensorial lhe diziam. Diferença de horário. Antes de entrar em conflito com ele novamente, Yon-Woo pensou consigo mesmo. Se isso continuasse, ele não venceria. Ele poderia perder, ou poderia haver um empate se usasse a força de Shannon e dos outros. Mas isso não poderia acontecer. Yon-Woo estava esperando por uma coisa. Vitória completa. Ele queria derrotar a sombra unilateralmente. Ele queria derrotar o rei marcial e pensou que seria possível fazer seu irmão voltar à vida. Ele precisava bolar uma estratégia antes que houvesse outra luta. Ou ele precisaria de uma pista para obter um poder que o ajudaria a derrotar o rei marcial. Em primeiro lugar, qual era a diferença entre ele e a sombra? Eles eram semelhantes, mas sua proficiência em 8 punhos extremos era diferente. Já que a sombra treinou por dezenas de anos enquanto estava presa neste lugar. Mas, deixando isso de lado, a sombra provavelmente teria sido mais versada nos 8 punhos extremos do que Yon-Woo quando chegou aqui. Então ele começou a pensar novamente. Qual era a diferença entre eu e o Deus da Espada, ou Noturno? Ele pensou nos discípulos do rei marcial que conheceu até agora. Eles já estavam trilhando seus caminhos, neste momento. Yon-Woo tinha múltiplas habilidades, mas não era tão bom quanto elas. Um caminho próprio. Era sobre isso que Yon-Woo estava pensando ultimamente. Ele havia se tornado mestre de aura. Mas Yon-Woo ainda não sabia o caminho que estava percorrendo. Definitivamente havia mais que ele queria. Para ser mais rápido e mais forte. No entanto,
O problema era que Yong-woo realmente não queria seguir o caminho de um artista marcial. Foi divertido aprender Mugong. Ele se tornou competitivo e isso foi satisfatório. No entanto, embora tenha sido divertido, não ajudou muito em seu objetivo. Então Yong-woo decidiu mudar seus interesses. Se ele não pudesse traçar seu próprio caminho, poderia trilhar o caminho de outro. Não, ele poderia fazer esse caminho sozinho. Isso foi mais fácil e eficiente. Além disso, Yong-woo teve 3 bons exemplos para aprender. Primeiro, Yong-woo decidiu se tornar o deus da espada. As falhas do deus da espada que ele viu na 21ª sessão ainda estavam enraizadas em sua cabeça. Ele tentou replicar as falhas usando sua percepção extrasensorial. O que ele interpretou do deus espada foi força direta. Era um poder robusto e resistente. O corpo de Yong-woo se acalmou pesadamente e seus olhos mudaram ligeiramente. Você encontrou a nova opção? Sincronização. A proficiência da habilidade, percepção extrasensorial, aumentou 28,1%. Quando uma mensagem apareceu, o tempo lento acelerou novamente. A sombra do rei marcial estava se aproximando de Yong-woo novamente. Pouco antes de atacar, ele sentiu algo diferente de Yong-woo. Yong-woo derrubou Vigrid ferozmente. Ele se movia tão rápido que fazia quase 30 movimentos por segundo. Os olhos da sombra se arregalaram. A força de Yong-woo era diferente. Se antes quiava como fogo, agora era tão duro quanto um diamante. Vigrid veio em sua direção. Normalmente, a sombra o teria afastado, mas seu braço provavelmente teria sido decepado. A sombra decidiu enfrentar Yong-woo de frente. Um raio envolveu Yong-woo. No entanto, Vigrid atravessou o raio e se aproximou do peito da sombra. A sombra voou de volta com o peito direito ferido. Seus olhos arregalados tremeram. Este era um Yong-woo diferente de antes. O que você está? A sombra rosnou, mas Yong-woo já estava dando o próximo passo. Noturno. Desta vez, sua força era suave e sofisticada. O caminho do noturno que Yong-woo interpretou foi ilusões. Foi uma força que usou o poder dos pontos focais. Toda vez que o Vigrid era usado, um ataque agudo era adicionado a ele. A sombra rapidamente ficou ensanguentada. Agora, seus 2 olhos estavam fervendo de raiva. Mas Yong-woo imitou calmamente o padrão de Nocturne e evitou os ataques da sombra. Entre Yong-woo e Nocturne, havia uma grande lacuna de entendimento. Ele não conseguia imitar exatamente o Nocturne, mas tentou analisar o Nocturne em sua cabeça. As técnicas de espada de Yong-woo o levaram ao nível de um especialista. Com a autoridade do dragão e o equipamento mágico além disso, Yong-woo tinha vantagem. Com um golpe de Yong-woo, o braço esquerdo da sombra foi cortado. Yong-woo pediu uma nova sincronização. Rei marcial. Desta vez, ele se tornou o cara à sua frente. Ele não poderia se tornar o rei marcial, mas foi capaz de copiar a sombra da mesma forma. A sombra olhou para Yong-woo em estado de choque. Ele sentiu como se estivesse lutando contra 3 pessoas. Ele era a sombra dando o julgamento, mas parecia que foi ele quem experimentou isso. Yong-woo usou seu último escrita de adivinhação. Foi algo que destruiu tudo que estava à vista. O que Yong-woo interpretou do rei marcial foi pressionar seu oponente com força. Eventualmente, a sombra foi empurrada para trás impotentemente. Sua raiva estava na cabeça. Merda. A sombra cerrou os dentes e expressou raiva pela primeira vez. Não foi para Yong-woo. Foi para si mesmo, por estar preso aqui. Havia outra raiva misturada ali também. Yong-woo sentiu sua obsessão por derrotar Alforone. E Yong-woo foi capaz de perceber. Esse cara não era o rei marcial. Ele pertencia aos dados do rei marcial, mas era apenas um remanescente obsessivo dele. O rei marcial que Yong-woo conhecia não era assim. Ele era mais forte e mais arrogante do que qualquer um. Além disso, ele era o mais livre. Ele não era alguém para estar vinculado a algo assim. Esse cara era uma concha. Sim, essa foi uma boa maneira de descrevê-lo. Antes de Yong-woo iniciar seu último ataque, ele mudou de base novamente. Ele sincronizou com Heaven Wing Sha Jeong-woo. As 8 espadas extremas escaparam vagamente e rapidamente pousaram no coração da sombra. Lá, Yong-woo conseguiu fazer um teste do caminho que percorreria. Velocidade divina. E se ele fosse capaz de usar um poder que nem os deuses podiam ver? Porque era muito forte. Foi um caminho que valeu a pena considerar seguir. A sombra olhou para Yong-woo, ofegante, e se desfez em pedaços. Você concluiu com sucesso a 32ª sessão. Através deste teste, você cresceu significativamente. Você realizou algo extraordinário. Karma e recompensas adicionais estão sendo dados. Mestre, você. Na masmorra que desaparecia, Shannon fez uma pergunta a Yong-woo. Ele estava perguntando por que Yong-woo não se agarrou à sombra do rei marcial. Mas Yong-woo balançou a cabeça em resposta. Ele sentiu como se tivesse tido um sonho feliz, embora tenha sido apenas por pouco tempo. Mas ele ainda era capaz de ter esperança. Mesmo que ele trouxesse a sombra de seu irmão, poderia realmente ser seu irmão? Seria apenas uma imitação, como a do rei marcial. Foi um insulto ao seu irmão. Um sonho era apenas um sonho. Não poderia se tornar realidade. Sim, ele é alguém que não consigo mais ver. Yong-woo decidiu aceitar a realidade. Mas ele não pôde deixar de se sentir um pouco melhor.
Talvez ele esperasse que houvesse uma maneira de seu irmão voltar todo esse tempo. E a masmorra desapareceu assim, abrindo caminho para uma nova masmorra. Foi a última sessão, todos por um. Yon-woo queria sair rapidamente da masmorra e vencer a sombra que o rei marcial não conseguiu. O julgamento da 33ª sessão está começando. Em breve começa a luta pelo primeiro lugar, Bivasbat. Justamente quando Yon-woo estava se preparando para a luta. A sombra de Bivasbat foi excluída por um motivo desconhecido. Os dados não podem ser encontrados. O teste do 33º andar foi concluído automaticamente. Todos os testes terminaram. Foi uma mensagem inesperada completa. O que? Yon-woo franziu a testa.